Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. É muito bom ter você por aqui. Este é o 5º vídeo de uma série com 5 erros que atrasam a vida espiritual da pessoa. Se você não viu os vídeos anteriores, os links desses vídeos estarão aqui abaixo na descrição. Você pode assistir depois, se assim você desejar. Hoje nós vamos falar do erro que mais engana as pessoas, o erro que mais promove uma falsa sensação de bem-estar espiritual. Nós estamos falando da religiosidade. Ao contrário do que muitos podem pensar, a religiosidade, ela não aproxima a pessoa de Deus. Mas aí você pode se perguntar, mas por quê? A religiosidade, ela não leva a pessoa a Deus? Na verdade, não. A religiosidade, ela leva a pessoa a cumprir rituais da sua religião e não a Deus. Eu vou dar um exemplo para você. A pessoa que ela aprendeu desde cedo, desde criança, a oração do Pai Nosso. E então, todos os dias, ela cresceu falando a oração do Pai Nosso. Só que ela faz não porque ela quer fazer para Deus, ela faz porque alguém lá atrás ensinou ela e ela faz. Ela repete as palavras, ela fala aquelas palavras, mas ela não necessariamente ela fala aquelas palavras para Deus. A pessoa, ela ora, ela fala a oração do Pai Nosso, só que às vezes a cabeça dela está em outro lugar e ela só repete as palavras e a mente dela pensando em outra coisa e ela ali repetindo as palavras. Até que chega no momento da oração do Pai Nosso que a pessoa, ela diz, ó Senhor, e perdoai-me assim como eu tenho perdoado. Só que a pessoa, ela fala isso com ódio do pai, com ódio da mãe, com mágoa do irmão. A pessoa, ela fala guardando esse sentimento dentro de si. Só que a pessoa, ela falou, só que pelo fato de a pessoa ela não estar falando para Deus, fazendo para Deus, a pessoa ela só repetiu palavras que na verdade ela não estava fazendo para Deus. Então, aí você pode perceber que a religiosidade, ela faz isso com a pessoa. Ela promove uma sensação, não, eu já fiz a minha oração, agora eu estou bem, eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Vou dormir, eu vou fazer minhas atividades, eu já fiz a minha oração. Só que a pessoa, ela na cabeça dela, ela fez algo para Deus. Só que na verdade ela não fez para Deus, porque ela não fez com nenhum peso espiritual. Eu vou dar outro exemplo. A pessoa que ela vai na igreja, ela já criou uma rotina de ir na igreja. Ela fala, não, esse dia eu tenho que estar na igreja, então ela vai para a igreja naquele dia. Só que enquanto está acontecendo a pregação, a palavra de Deus está sendo pregada, a pessoa ela está com a mente em outro lugar. A palavra de Deus sendo pregada e a pessoa pensando, quando sair daqui eu preciso ir no mercado, depois eu vou na casa de fulano, meu dia hoje vai ser corrido, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso fazer essas coisas todos ainda no dia de hoje. A pessoa, ela estava lá, ela estava com a palavra de Deus sendo pregada, só que a cabeça dela estava em outro lugar. Aí termina o compromisso dela, ela fala, ufa, vou para casa, vou fazer essas coisas que eu estava programando fazer, mas está tudo bem porque eu já vim na igreja. Já vim na igreja, então hoje está tudo bem aqui. Só que a pessoa, ela de fato, o corpo dela estava presente na igreja, só que a mente dela não estava. E aí na cabeça dela, ela estava bem com Deus, porque ela cumpriu aquele ritual da agenda dela, só que ela estava, na verdade, longe de Deus. Também aquela pessoa que conscientemente decide viver no pecado. Aquela pessoa que conscientemente continua a fazer o que ela sabe que é errado. Ela continua no vício, ela continua com as impurezas, ela continua fazendo as coisas erradas conscientemente. Aí alguém fala para ela, fulano, sai desse caminho. Fulano, se entrega para Jesus, se converte. E a pessoa, ela responde, não, eu já sou de Deus, eu vou na igreja, eu faço as minhas orações, eu já sou filho de Deus. Só que a pessoa, ela diz que ela é filha de Deus, só que ela não quer ter vida com Deus. Só que o filho, ele tem o DNA do pai, e no DNA de Deus não está o pecado. No DNA de Deus não está as impurezas. E a pessoa que ela quer viver no pecado, mas ela acha que ela é de Deus porque ela faz algumas coisas para Deus, ela, na verdade, ela não está perto de Deus. Olha o que está escrito no livro de 1 João, no capítulo 3, no versículo 10.
Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Não são pessoas que estão falando aqui. Não é ninguém que está apontando o dedo e dizendo. Você vê que é a própria Bíblia que diz: se a pessoa ela não pratica justiça, não ama o irmão, a pessoa não é de Deus, ela não é filha de Deus. E você vê que a religiosidade, ela promove essa falsa sensação de bem-estar. Eu já fiz, então eu estou bem com Deus. Só que quando não é feito com nenhum peso espiritual, a pessoa ela não fez para Deus, ela fez por religiosidade. E não adianta a pessoa ela somente fazer por religiosidade, que a pessoa ela não vai estar ali tendo vida com Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele ensinou isso quando ele diz no livro de Lucas, no capítulo 6, no versículo 46, o seguinte: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Aqui Jesus ele estava levantando um questionamento. Por que vocês falam Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu digo? Não adianta de nada. Não adianta vocês ficarem aqui me chamando de Senhor se vocês não obedecerem a minha palavra, se vocês não se entregarem para mim. Não adianta. É o que o Senhor Jesus estava dizendo. Então, a pessoa que ela se encontra nesse estado de religiosidade, o que a pessoa precisa fazer? A pessoa precisa passar pelo novo nascimento. A pessoa ela precisa nascer de novo. Como Jesus disse numa conversa que estava tendo com Nicodemos, que também estava sendo enganado pela religiosidade dele, Jesus disse: é preciso nascer de novo. Aí Nicodemos disse: mas como? A pessoa ela pode entrar de novo no ventre da mãe e nascer? Aí Jesus disse: é preciso que a pessoa ela venha nascer da água e que ela venha nascer do Espírito. Do contrário, a pessoa não pode entrar no reino de Deus. Então é preciso nascer da água e do Espírito. Nascer da água é a pessoa se arrepender dos seus pecados, é a pessoa decidir dar um basta na vida errada, na vida velha. Ela decide dar um basta, ela se arrepende, então ela nasce da água. Ela se batiza porque ela decidiu, ela se arrependeu. E nascer do Espírito, depois que a pessoa já cumpriu o primeiro passo, se arrependeu, se batizou nas águas, a pessoa então ela busca o Espírito Santo, ela busca a promessa que o Senhor Jesus prometeu do derramamento do Espírito Santo. E a pessoa busca, a pessoa se dedica, a pessoa se entrega todos os dias até o momento em que o próprio Deus, ele confirma, testifica no espírito da pessoa que a pessoa é filha dele. Então a pessoa ela passa ali a ter vida com Deus. E ela não faz mais por religiosidade, porque alguém ensinou ela. Ela faz porque o próprio Espírito incentiva, impulsiona, leva ela a fazer coisas não mais para pessoas, mas sim para Deus. É isso que é preciso ser feito, que a pessoa ela venha nascer de novo. Se a pessoa se encontra com religiosidade, a pessoa ela precisa fazer isso que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Então, aí sim a pessoa ela vai desfrutar de uma verdadeira vida com Deus e não uma falsa sensação de bem-estar espiritual. Nós estamos chegando ao final desse vídeo. Se essa mensagem te ajudou, passe ela adiante compartilhando com mais pessoas. E eu convido você a se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificações e assim você vai receber os próximos vídeos que aqui forem postados com uma mensagem de fé. E que o Senhor nosso Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro, te abençoe grandemente em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.